Olá, aqui Joadir, mais uma vez com os resumos da saga Operação Cavalo de Troia, com a série O Gigante da Galileia. Hoje com o vídeo número 52, vou falar do exame de DNA feito pelos cientistas, exame de DNA de Jesus Cristo. É um assunto meio polêmico, mas é ciência. A Bíblia é um livro religioso. E eles, quando conseguiram inverter as partículas e conseguir viajar ao passado, ao futuro e tal, eles dominaram isso, a NASA, lá em 1973, depois de 10 anos de estudo e tal, já falei várias vezes isso, eles escolheram 3 datas e por sorteio ganhou a data do ano 30, por escolha, né, digamos assim, o ano 30, basicamente nos últimos 11 dias da vida de Jesus. Eles então viajaram para o ano 30 para comprovar fatos. Não que achasse que a Bíblia era mentira, nada disso. Simplesmente para comprovar algumas coisas que a Bíblia, os evangelhos, né, os evangélicos, não tiveram tempo, nem condições de retratar com minúcias aquelas coisas que aconteceram com o nosso grande mestre Jesus Cristo. Bom, mas então eles tinham que primeiro fazer a coleta, né, do ácido desoxirribonucleico, o DNA. Então, de Jesus eles tinham era farto o material de Jesus, que tinha cabelo, né, eles tinham sangue, que ele coletou lá durante as torturas de Jesus, e também no próprio sudário, né, então eles tinham material farto. Com relação à mãe de Jesus, ele conseguiu limpar o sangue de um acidente que a mãe de Jesus teve lá na casa do filho, né? Teve lá um acidente, caiu e teve um corte próximo ao nariz e ele tirou o lenço que ele usava na cabeça, o cientista, e ele enxugou ali ele era médico, né? Ele era médico, então foi cuidar dela, discretamente. Ninguém sabia que ele era médico, lógico. E ele foi discretamente ajudando ali, ele conseguiu ajudar, né, no ferimento da mãe de Jesus. E também, com aquele sangue que ele coletou no lenço, ele guardou para fazer. Ele sabia que ele tinha que fazer o exame de DNA de Jesus. Aí então faltava, já tinha então o DNA da Maria, da mãe de Jesus, tinha o DNA de Jesus, né? Então faltava o DNA de José e de Amós. Apenas o de José já resolveria, né? Lógico. Mas ele sabia que Amós, o filho que morreu com 5 anos, estava lá no mesmo lugar, junto, né, com do pai. Como é que funcionava? O cemitério na parte de administração e como funciona, é mais ou menos igual ao de hoje. Entendeu? Tem aquele período, com relação ao período que fica o enterrado, né? No caso de covas ou de gavetas e tal. Tem aquele período, depois de 5 anos, no caso lá de Nazaré, depois de 5 anos, aqueles ossos eram tirados e jogados no ossário comum. Mas se a família quisesse, e tinha um custo para isso, pegava os ossos e colocava numa urna funerária, colocava dentro daquela urna, lacrava, colocava ali o nome das pessoas que estavam ali com os ossos, né? Dono dos ossos, colocava o nome das pessoas, colocava lá nesse local, né? Geralmente na base de uma montanha, no caso Nabi, eles faziam aqueles túneis, né? Que a gente vê sempre aparece isso pra gente. Tem vários túneis, né, que eles faziam e tal. É mais ou menos isso. Então o cemitério era grande, mas era fechado e tal. E ali dentro tinha diversas urnas, né, de quem podia pagar para ter os ossos resguardados ali. Eles tinham respeito, os judeus tinham um respeito muito, muito grande pelos mortos. Então assim foi feito em relação ao pai de Jesus e ao irmão dele, Amós. E o cientista sabia disso, porque o cientista, o Tiago, irmão de Jesus, havia informado, levado ele pediu, né,
levado ao cemitério e mostrou o cemitério para ele. E disse que os corpos não estavam mais ali. Os ossos não estavam mais ali. E ele sabia, com essa informação, ele sabia que tinha que procurar em outro lugar. E ele se informou e tal, e numa sexta-feira, depois que a noite caiu, depois que o sol foi embora, a noite caiu e tal, já era sábado. Lá, depois que anoitecia, já era o outro dia. E no sábado, as ruas ficavam desertas. Porque era proibido do judeu andar mais de 2 quilômetros. Já falei isso várias vezes. A partir que anoitecia na sexta-feira, já era sábado e não podia. Então, ele sabendo disso, e ele sabia aonde estava, qual era o local que eles colocaram essas urnas, e foi para lá, onde eram guardados os ossos daquelas pessoas que podia pagar para isso, né? Quem não podia pagar, os ossos eram colocados em outro lugar chamado de ossário. Os ossários ficavam ali e tal. Bom, tendo essa informação, ele conseguiu chegar lá e foi procurando nas urnas, né, que encontrava, estava lá o nome da pessoa que tinha morrido, e ele pesquisou de noite com a lente especial, né, com visão noturna, e ele conseguiu também acender uma tocha e tal, e ali ele foi procurando. Passou por várias urnas até que se espantou assim, mas ele falou, não pode ser, ó Deus, sim, José e seu filho Amós, estava escrito lá. Então ele abriu a urna e começou a examinar os ossos. Ele era médico, automaticamente, rapidamente, ele pegou logo o material. Então ele revisou o maxilar, tá vendo? Ele pegou ali, ó, consumido pela pressa, tomei em minhas mãos o crânio do adulto. Felizmente o tempo e o traslado, a cripta, respeitaram a mandíbula. Não sobravam muitos dentes. Revisei o maxilar, escolhi um dos premolares com as raízes intactas. E em seguida selecionei o terceiro molar, ainda incipiente e visível na mandíbula. A extração foi rápida e limpa. O periósteo, obviamente desaparecido, e o cortical, parte superior do osso, muito quebradiça, facilitaram a operação. Aqui no rodapé está explicando o que é periósteo. Eu não sou dentista, eu não entendo nada disso. Então está escrito aqui, ó, periósteo, membrana fibrosa branca, vascular mais ou menos grossa e resistente, depende da idade, que circunda o osso. Então isso chama-se periósteo. Nota do major. Bom, aí ele guardou o tesouro, fala que guardou o tesouro, e ele começou a descrever. A dezena de dentes apresentava um desgaste marcante, especialmente os molares e pré-molares remanescentes, atribuir a isso a dieta, ou melhor, ao excesso de consumo de pão. Então, ele diz aqui que o consumo de pão estraga os dentes. É que ele fala aqui. Um dos caninos no maxilar tinha uma raiz dupla, coisa relativamente normal na dentição, mas o que mais me chamou a atenção foi a absorção alveolar. Sem dúvida, José padecera de uma das doenças mais frequentes naquele tempo, a piorreia, entre aspas. Então ele descobriu ali, já sem exame nenhum, apenas olhando, ele viu que o pai de Jesus tinha sofrido de piorreia. Então também isso podia explicar também o porquê da escassez das peças dentárias. Então quem quiser entender melhor sobre o que é piorreia, uma doença dentária, a minha mãe tinha piorreia. Então, ela é também uma doença hereditária. Eu acho que eu também tive piorreia. Eu tive bruxismo também, né? Aquilo que fica mordendo os dentes durante a noite e tal.
Então, a minha mãe também, acho que teve biorré. Bom, é só pesquisar que você tem aqui toda a informação, mas eu não vou passar isso. Você pode pesquisar, se quiser, lá no Google, onde você quiser, qual a doença dos dentes, né, de José. A ostensiva ferida na região tempoparietal, no crânio, ele descobriu que José caiu de cabeça. O pai de Jesus caiu de cabeça de uma altura enorme e se quebrou todo. Ele fala aqui, ó, sem dúvida fora fatal, que a pancada no cérebro, que quebrou ali o crânio, estava quebrado, e naturalmente foi aquilo ali que matou o pai de Jesus. Ele estava fazendo uma obra, inclusive, para o Herodes, e estava numa altura, ele era construtor, e ele caiu. Assim que explica a Maria, mãe de Jesus, explica isso. Já falei, já o dia que ele morreu, já até em vídeos passados aí. Então ele fala aqui, José, como fora dito, caíra do alto de um edifício enquanto trabalhava na cidade de Séforis. Ele fala, mas intrigado, querendo conhecer melhor, examinei o resto da ossada. Ele era médico, né, cientista, então para ele ali era uma oportunidade de ter mais informação. Embora com medo de ficar muito tempo ali, naquele cemitério, que não podia, né? Seria até pena capital se pegasse alguém mexendo no cemitério. Mexendo nas ossadas e tal. Era capaz até de ser morto. E ele, preocupado com aquilo, mas como é cientista, ele continuou fazendo. Na análise, constatei rupturas na clavícula direita, perônio em várias costelas e um dos metatarsos. Tinha várias faturas, né? No perônio, na clavícula e no metatarso. Aquilo devia ser consequência da queda fatal. Então ele se quebrou todo. Caiu de uma altura grande, né? E se quebrou todo. Então ele fala, inclusive, da altura do pai de Jesus. José pode ter tido 1,80 m de altura. Jesus tinha 1,81 m, comprovado, cientificamente. E ele calculou ali pelos ossos, húmeros, tíbia e fêmures. Ele, pelo fêmur, né, pela tíbia e tal, ele conseguiu identificar que o pai de Jesus também era alto, em relação àquele povo, né, que tinha mais ou menos 1,60 m de altura. Então ele era bem alto. E também ele era um homem atlético, assim como Jesus, né? Confirmei o que já sabia, né? José morrera antes de completar 40 anos. A gente sabe que José morreu com 36 anos. Foi dito pela Maria, né? A mãe de Jesus. O empreiteiro morreu em 25 de setembro do ano 8 da nossa era, quando tinha 36 anos de idade. O crânio, em resumo, mesocéfalo. Bom, mas o crânio mesocéfalo é um crânio médio, né? O crânio de José era um crânio médio. Tá tudo informado isso aqui no rodapé, mas que eu não vou ler isso agora não. Então ele encontra também a caveira de Amós, do garoto que morreu com 5 anos, né? Embora a mandíbula tivesse desaparecido do garoto, o maxilar conservava ainda vários dentes deciduais ou de leite. Ainda tinha dente de leite, o garoto. Bem como os permanentes, escondidos sob o osso. Resgatei 2 peças, um canino e um molar, e me apressei em ocultá-las na segunda ampola vazia. Então ele tinha levado umas ampolas, né, para colocar ali o material. E assim foi feito. O crânio do menino falecido, aos 5 anos de idade, apresentava sintomas de osteoporose. Quer dizer, doença dos ossos, né? Que todo mundo conhece o que é isso, não precisa falar. Vários dentes haviam sido vítimas também de um mal agudo generalizado, as cáries. O garoto tinha cárie, ele descobriu isso também. Com esse material, né, com
com o DNA das 4 pessoas, ele partiu para o módulo para entregar isso lá para o outro cientista, que ficou analisando. Ele desceu, foi fazer outras coisas, desceu, voltou, né, para o campo, e o cientista, o engenheiro, né, ficou lá examinando tudo. E quando ele voltou para saber o resultado, e ele diz tacitamente que analisou, depois de ter examinado sangue, né, comprovado que era sangue humano, e sexo, etc. Então, a mãe de Jesus tinha sangue tipo B. Jesus tinha sangue tipo AB. Tipo sanguíneo de Jesus era tipo AB. Então aqui ele diz que as possibilidades, né? Então eles fazem alguns cálculos. Alguns dados. Primeiro, o pai podia ser a mãe B. Segunda, pai A e mãe AB. Terceira, pai B para José e AB para a senhora. Quarto, AB para ambos. Então também comprova que o dente pertencia ao ser humano. Então a idade de José ficou entre 35 anos, mais ou menos. A gente sabe que ele morreu com 36. O Rabi da Galileia pertencia ao grupo A. O filho do homem, de fato, era filho do homem. Seu grupo AB. Efeitos, né, do ácido, né, desoxirribonucleico, DNA. Fala quem estudou, quem fez aquela, quem descobriu aquele espiral, quem estudou aquilo, está tudo escrito aqui. Então, analisando tudo, para finalizar aqui, ele fala o seguinte: depois que analisa tudo, faz as comparações cientificamente com o material que ele dispunha lá no módulo, ele chega à seguinte conclusão. O que significava tudo isso? Em palavras simples, que o código genético de Jesus aparecia repartido entre os códigos genéticos de seus pais terrenos. O Filho do Homem, portanto, segundo a ciência, foi concebido com o esperma de José e o óvulo da Senhora, de Maria. Então é isso. Jesus, comprovadamente, cientificamente, era filho biológico de José, que morreu com 36 anos, e que Jesus também morreu com 36 anos. E que tudo foi examinado exaustivamente, foi feito 2 vezes os exames comprobatórios, né, do DNA dos 4, né, comprovaram também que o Amós era filho biológico de José e Maria, e eles bateram o martelo. Pai biológico de Jesus, José, esposo de Maria. Com isso, eu encerro esse vídeo. Peço a sua compreensão de que analise friamente, com base na ciência, e se acreditando ou não em cavalo de Troia, na Operação Cavalo de Troia, é uma informação que você tem para pesquisar, se for o caso, né? E compartilhe esse vídeo. É bem interessante que as pessoas tenham conhecimento disso. Muitas pessoas, com certeza, milhares, centenas de milhares, milhões de pessoas, não têm essa informação. Então, é uma informação gratuita. Você pode passar para os seus amigos, né? Que vão te agradecer, aqueles que gostam de conhecimento, de ter um conhecimento diferenciado, vão te agradecer com certeza. Então, compartilhe esse vídeo. Desculpe. Ative a sineta, caso ainda não fez isso.
Se inscreva no canal para ajudar o meu canal a crescer, que isso está acontecendo, as pessoas estão gostando dos vídeos e o canal está se desenvolvendo graças a vocês que estão me ajudando aí com o seu clique pequeno aí na bolinha vermelha, no canto inferior esquerdo do vídeo. E isso tem me ajudado bastante. Então não deixe de dar seu like, botar seu positivo lá, porque o YouTube reconhece que alguém gostou desse vídeo e apresenta esse vídeo para outras pessoas. Gratidão profunda pela sua atenção. Eu quero lhe desejar uma frase que eu gosto muito: a paz do passarinho, a paz do pássaro que canta no galho podre da árvore. O galho é podre, mas o pássaro canta, porque ele sabe que pode voar. Uma boa noite para você, um bom descanso, caso você esteja vendo esse vídeo à noite. E se não estiver, um excelente dia para você. Gratidão profunda.